Olá, seja muito bem-vindo. Estamos no mês de abril, o mês da missão da noiva, né? Vamos meditar sobre como é o trabalhar do Senhor, como esse trabalhar do Senhor tem uma concepção, né? E tem também um desenvolver, né? Existe uma proposta do Senhor para a nossa vida em nos guiar a direções práticas para que nós possamos conceber essa vontade do Senhor, conceber aquilo que o Senhor tem prometido para trazer à tona a realidade e nos abençoar mesmo, né? Queria ler aqui Gênesis 24, a partir do verso 2, vai dizer assim, ó. Ele disse ao servo mais antigo da sua casa, que administrava todos os seus bens: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscar mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais habito, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para Isaque, o meu filho. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra, devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, e que me prometeu sob juramento que daria essa terra à minha descendência, enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Olha que interessante como Abraão aqui ele está bem disposto a conceber a promessa do Senhor, porque a promessa do Senhor veio a Abraão e disse que ele teria uma descendência, e disse que ele herdaria uma terra. Porém, Abraão estava numa situação onde ele já via ali, no contexto onde ele estava, porque ele estava peregrinando, ele não via meios de se desenvolver através do seu filho Isaque, porque as mulheres ali, os povos que haviam ali ao entorno dele eram povos pagãos, né? Daí ele tem essa crise, ele tem essa angústia dentro dele, para que o servo dele não encontre, né, que o Senhor o livre de casar o filho dele com uma das mulheres ali pagãos ali, né, que não temia o Senhor. Ele vai dizer assim: o Deus dos céus, o Deus da terra, que não buscarei mulher para o meu filho entre filhas dos cananeus. Porque como que a promessa poderia se desenvolver? Talvez a promessa ela iria se perder nesse sentido. Então o Senhor está nos ensinando sobre essa consciência, porque depois que o Senhor libera sobre nós uma palavra, uma direção, nós precisamos entender como é que isso vai se desenvolver, como é que isso vai conceber. E aí precisamos das direções do Senhor também para concretizar os passos, para dar os passos a favor dessa promessa, para que ela se torne realidade. Então ele entende, Abraão, que ele deveria casar o seu filho com um dos seus próprios parentes ali, né? Eu acho que aqui vai ser uma prima. Ele vai levar o seu filho agora lá para Canaã, para a terra dele antiga, não ali em Canaã, e vai casar o seu filho, vai pedir uma esposa, uma parente ali para o servo. E aí ele fala, né, no verso 7 aqui: o Deus dos céus, que me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes, que prometeu sob juramento, ele afirma a promessa. Enviará o seu anjo adiante de você para que de lá traga uma mulher para o meu filho. Então Abraão
faz ele voltar, né? Faz o servo voltar para a sua terra antiga. Olha que engraçado isso, né? Como nós às vezes precisamos voltar ao nosso passado e redescobrir uma maneira ali de fazer essas promessas surgirem, se tornarem. É porque o Senhor aponta para o nosso passado, ele não quer mesmo fazer com que esse passado só se perca ou só seja esquecido, mas muitas vezes é nessa terra distante, nessa terra de onde a gente veio, que está ali mesmo as sementes, né? Que está ali mesmo as conexões que vai gerar essas sementes dessa promessa que o Senhor tem feito. Então a promessa foi feita, mas ele precisava buscar uma mulher para o seu filho. Gênesis 35, 10, 12 vai dizer assim: o seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhes assim o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus de Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. E você procederá uma nação, uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem, a terra que eu dei a Abraão, a Isaac dou a você, também aos seus futuros descendentes. Aqui já é uma promessa, Deus reafirmando a promessa, não mais Abraão, mas o filho, um dos filhos de Isaac, né? Que é Jacó, né? Só que é engraçado a gente observar, é interessante a gente observar que a missão da noiva, ela tá atrelado a um gerar do Espírito, e esse gerar do Espírito, ele é um mistério, né? Muitas vezes Deus está fazendo algo, está acontecendo coisas dentro de situações, só que a gente não está percebendo como aquilo está conjecturando, como aquilo está se desenvolvendo para o cumprimento dessa promessa. Porque a missão, ela não é talvez algo tão pronto assim, a gente precisa buscar discernimento e entendimento da missão. A gente está na semana, né, que Rebeca como noiva que serve sendo exposta na esterilidade e na dor de gerações, de gerar nações, né? Você pega aqui Gênesis 25, né? Quem é Rebeca? Rebeca é esposa de Isaac. Então quem o servo foi buscar lá na terra, entre os seus parentes, né? Os parentes de Abraão? Rebeca. Rebeca se casou com Isaac e gerou 2 filhos, né? E essa é a história aqui que nós vamos ler agora. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. O Senhor respondeu a sua oração. E Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês estavam entre si e dentro dela. Por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse: 2 nações estão no seu ventre, desde as suas entranhas. 2 povos se separarão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro a sair era ruivo. Todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu o seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú. Por isso deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos de idade quando Rebeca deu à luz. Olha como aqui você olha para esse cenário, você vê um cenário extremamente improvável. Porque muitas vezes onde Deus está trabalhando, o terreno que Deus está trabalhando, aquilo que é fértil para o Senhor não é fértil para nós. Então olha como o texto diz: Isaac tinha 60 anos. Lá no começo vai dizer também que Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher porque era estéril. Então olha para o cenário, olha para o terreno e veja, é impossível ao homem, mas Deus está olhando de forma diferente. Deus não vê como o homem vê, de forma natural, pelas aparências, se aquilo vai dar certo ou vai dar errado. Deus está, na verdade, produzindo algo novo, concebendo algo novo a partir daquilo que nós não enxergamos ainda. Por isso que eu disse que
nós vamos vivendo a nossa vida de uma maneira automática, porém a gente não percebe que essa vida, essa vida terrena que nós temos, ela é matéria-prima para conjecturar a vontade de Deus, e nós precisamos do Espírito, que é o Espírito do Senhor em nós. Quando nós estamos com os ouvidos abertos, nós estamos inclinados ao Espírito, nós estamos cultivando a vida do Espírito. Então nós agora passamos a emprestar do Senhor um olhar diferente e questionar: será que o Senhor está fazendo algo aqui? Será que existe algo do Senhor dentro dessa situação? Então está dentro mesmo das circunstâncias improváveis. E pela fé, agora nós olhamos e passamos a conceber, e passamos a discernir a vontade do Senhor, e ao invés de ir contra, né, aquilo que o Senhor está fazendo, nós começamos a reconhecer o que Deus está fazendo e a estar a favor, né, caminhar a favor daquilo que Deus está fazendo. Então olha que interessante, como que o nome era dado nesse contexto. O nome era dado baseado, né, nessa época aqui, eles davam o nome quando nascia o bebê, não antes, né? Então era muito tradicional, um evento ali que estava nascendo a criança, e a característica da criança se dava um nome. E aí você vê que Esaú, né, ó, confirmou, o primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era coberto de pelos, como um manto, por isso deram o nome de Esaú. Aí Esaú vai significar vermelho, né? Provavelmente porque ele era ruivo, né? Aqui. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar, por isso deram o nome de Jacó. Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, que vai ser também um apelido depois para enganador, né? Então aquele que está apegado ao calcanhar, aquele que está preso ao calcanhar. E desde sempre, aqui a promessa vai dizer que o maior vai servir o menor. Que eles estão em guerras do seu ventre, que eles estão em conflito. Então, você já vai observar na história que eles estão militando um entre o outro, né? Desde as suas entranhas, dois povos se separarão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais novo. De novo, algo improvável. Não é algo aparente. O mais velho, ou seja, o primogênito, que deveria... o natural aqui, que é o primogênito, deveria ser o mais honrado aqui, no caso, e o mais novo servirá o mais velho, né? Mas aqui existe uma inversão. E olha como nós podemos trazer isso para nós agora e entendermos como que o Senhor faz as coisas. Talvez na sua vida, na minha, nós estamos sofrendo porque nós não conseguimos ainda conceber a maneira do Senhor em fazer as coisas, né? Talvez o nosso padrão é um padrão aparente. Então, quando nós olhamos, nós queremos ter o controle das situações e queremos fazer as situações acontecerem da nossa maneira, do nosso jeito. E quando as coisas estão acontecendo de uma maneira invertida, porque o Senhor está querendo produzir algo ali, gerar algo ali a partir de um conflito, o que me vem à mente aqui é sobre a pérola, que ela é produzida a partir do atrito, né, entre uma areinha ali naquela concha, e ela começa a ter, a partir do atrito ela vai gerar uma pérola, uma pérola preciosa, né? Então o nosso aperfeiçoamento, algo será gerado a partir, geralmente a partir de um conflito interno, a partir de uma crise. Então, importante prestar atenção nas nossas crises, importante prestar atenção naquilo que nós estamos sofrendo,
não somente para reclamar ao Senhor, não deveríamos ir ao Senhor para reclamar, mas lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas angústias, os nossos sofrimentos, para receber do Senhor orientação do Espírito. Para que o Senhor possa mesmo, não somente resolver essa situação, porque talvez a situação não vai ser resolvida, mas essa situação vai ser canalizada para aquilo que o Senhor quer fazer a partir de nós. E só então nós vamos gerar esse propósito. Talvez os nossos bloqueios, as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos tenham intimidade com o propósito. E esse propósito está atrelado a uma promessa antiga, uma promessa do Senhor para o seu próprio povo. Né? Deus quer cumprir as suas promessas, não se esqueça disso. Todas as coisas que nós estamos vivendo, todas as coisas que está acontecendo, está convergindo para o propósito. Existe um texto, Romanos capítulo 8, se você já deve ter ouvido, que fala assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então o bem e o mal estão a favor do propósito. Entenda, o propósito de Deus, ele não nos tira, ele não nos isenta do sofrimento. O sofrimento, ele passa a ser um combustível, ele passa a ser um aliado, ele passa a ser uma ferramenta de aperfeiçoamento para esse propósito. Talvez sem as circunstâncias difíceis e sem esses sofrimentos dos nossos dias atuais, nós não viveríamos essa crise e não geraríamos esse propósito. Amém? Então olha o que está escrito ali em João, no capítulo 16, no verso 21. A mulher que está dando à luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Ela se esquece do sofrimento por causa da alegria. Então, quando essa promessa, nós entramos, nós nos permitimos conceber aquilo que é do Senhor, e algo do Senhor passa a jorrar de nós, nasce algo genuíno, um projeto, um ministério, um ofício, uma ideia, um sentimento, nasce do Senhor e você percebe, nossa, isso vem do Senhor. Quando esse bebê nasce, a gente não está falando aqui só de bebês naturais, a gente está falando porque os bebês naturais, todas as coisas naturais, elas estão ilustrando coisas espirituais. Então as coisas espirituais que o Senhor quer nos ensinar é que a partir do sofrimento existe uma gestação. Já viu alguém, uma mulher tendo parto, né? Hoje você tem os partos cesáreas, né? Porque as mulheres hoje preferem, por causa, né, do sofrimento, da dor ali, e também da facilidade. Então, você vê como essa geração, ela quer se isentar do sofrimento, por isso ela escolhe hoje, na maternidade, pergunta-se para ela, né, você quer parto cesárea ou você quer parto normal? Poucas mulheres vão para o caminho natural. Não, eu quero parto normal, eu quero viver esse sofrimento, eu quero para gerar aquilo que é genuíno. Não, a maior parte das mulheres, talvez da nossa geração, olha como a mentalidade ela está frágil, então ela se isenta da dor e do sofrimento, e aí ela gera um filho ali por parto cesárea, que pode acarretar ali algumas coisas que não são tão boas, mas é a nossa cultura hoje, né? Mas nós questionamos essa cultura porque quando nós nos desviamos do sofrimento, aquilo que vem, o filho que vem,
passa a ter um senso de que aquilo é fácil, né? E filhos, por exemplo, eles não são fáceis no sentido de existe um peso de responsabilidade. Então, a medida de sofrimento, ela quer comunicar para nós, né, o peso de responsabilidade. Se eu tenho sofrimento, eu consigo arcar com essa responsabilidade. Eu consigo ter estrutura para conduzir as. Porque o Senhor não quer só que nós geremos aquilo que vem dele, mas quer que nós nos responsabilizemos, quer que nós caminhemos dentro de uma conduta de. A Bíblia diz assim: ensine o seu filho no caminho do Senhor, quando ele crescer, não se desviará dele. Então, ela está falando sobre como você precisa conduzir agora esse filho que foi gerado, né? Senhor Jesus, E como invocamos o teu santo nome, Senhor Deus, nesse sábado, Senhor Deus, sábado de celebrar. Queremos celebrar, Senhor Deus, a tua pessoa, Senhor. Obrigado, Jesus, pelo teu Espírito que habita em nós. Pai, nos ajuda a viver por meio do teu Espírito Santo, Senhor. O teu Espírito que hoje mesclado ao nosso, Senhor, e que se junta, se mescla com o nosso. Pai, nós agradecemos ao teu santo nome, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar, o Senhor tem nos dado o alimento, o Senhor tem nos dado a tua vida, o Senhor tem mostrado os seus caminhos, o Senhor tem iluminado as nossas mentes. Senhor Jesus, nós queremos celebrar o teu nome, nós queremos invocar o teu nome, nós queremos, Senhor Jesus, enaltecer o teu nome, porque o Senhor tem renovado as tuas misericórdias sobre nossas vidas, o Senhor tem derramado a tua graça sobre nossas vidas. Por isso, Senhor Deus, nesse dia, nós proclamamos o teu nome, nós anunciamos o teu nome, Senhor. Celebramos a tua pessoa. Celebramos, Senhor Deus, porque a promessa se cumpriu no Senhor. A promessa se cumpriu no teu Filho amado Jesus Cristo. O Senhor é a promessa eterna, Senhor. O Senhor é a certeza dos nossos dias. O Senhor é a certeza das nossas renúncias. O Senhor é a certeza, Senhor Deus, da vida eterna, Senhor. Por isso, permita-nos te conhecer, Senhor. Permita-nos, Senhor Deus, teus véus retirados dos nossos olhos. Permita-nos receber da tua vida. Nós queremos tocar no Senhor. Nós queremos receber do Senhor. Nós queremos a sabedoria, o entendimento, Senhor Deus, o discernimento daqueles que são direcionados pelo teu Espírito. Senhor Jesus, sei em nossas vidas. Assim, Senhor Deus, como Jacó recebeu essa transformação, transforma-nos, Senhor Deus, de dia em dia, Senhor Deus, de caminhada em caminhada, Senhor. Transforma-nos para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda-nos a viver por meio da tua palavra. Nos faz amar a tua palavra. Nos faz guardar os teus mandamentos. Que o Senhor permaneça em nós e nós possamos permanecer no Senhor. Porque assim, Pai, tudo que fizermos e pedimos no teu nome estará alinhado com o Senhor, estará alinhado contigo, Senhor. Que toda tristeza, Senhor, que todo o passado, Jesus, todas as acusações, tudo aquilo que é o inimigo querendo nos travar, Senhor, nós queremos declarar, Senhor Deus, a falência e dizermos que nós vivemos pelo novo do Senhor, porque nós bebemos de Ti, Senhor, nós comemos de Ti, Senhor. O Senhor declarou que aquele que bebe e come de Ti pelo Senhor irá viver. Nós queremos viver por essa palavra, nós queremos viver pelo Cristo. Ó Senhor Jesus, que os nossos olhos contemplem as maravilhas da tua lei. Senhor, que os nossos olhos estejam no Senhor, que os nossos olhos, Senhor Deus, estejam na eternidade. Senhor Jesus, nós fomos ressuscitados em Cristo Jesus, queremos buscar as coisas que são lá do alto, por isso não permita com que venhamos ser engolidos, Senhor Deus, pelo materialismo, pelo consumismo, Senhor, por tudo aquilo que são filosofias humanas que não estão em Cristo Jesus. Nós se desfazemos das filosofias humanas, dos entendimentos egoístas, Senhor, dos achismos egoístas, Senhor, que não expressam a tua verdade, Senhor, que não expressam Cristo, que não testemunham acerca da tua glória. Senhor Jesus, nós queremos proclamar a ti, Senhor.
Nós pedimos que o Senhor aumente a tua igreja. Nós pedimos que o Senhor traga o crescimento à tua igreja. Nós pedimos que o Senhor traga alegria no espírito à tua igreja, Senhor. Que o Senhor possa cumprir aquilo que o Senhor declarou sobre nossas vidas, que haja em nós um só pensamento, um só entendimento com o teu Espírito Santo, se lembrando das tuas promessas, se lembrando do que o Senhor declarou sobre nossas vidas. Senhor Jesus, o Senhor morreu e se fez maldito naquele madeiro, Senhor Deus, por amor de nós, Senhor. Nós não queremos desprezar, Senhor, o teu sacrifício, a tua consumação, Senhor, que tirou o peso do pecado sobre a humanidade, Senhor, e que nós queremos viver mesmo pela vida do Espírito. Nós não queremos o bem nem o mal, mas nós queremos a vida no Espírito. Nós queremos a vida de Cristo Jesus. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos, lava mesmo essa terra, sara mesmo, Senhor Deus, essa terra. Sara, Senhor Deus, as medidas desajustadas. Senhor Jesus, nós louvamos ao Senhor, nós celebramos ao Senhor neste sábado, nós celebramos ao Senhor neste dia. Queremos cantar louvores ao Senhor, queremos engrandecer ao Senhor, independentemente das situações. Queremos louvar o teu nome, porque nós estamos te conhecendo, não apenas de ouvir falar, mas que nós estamos se tornando um contigo, Senhor. Por isso que possamos ser sensibilizados por meio do teu Espírito, que a tua obra seja completa em nós, que a tua obra seja completa em nós, pois o Senhor nos escolheu para sermos povo seu, geração de sacerdotes, Senhor. Pai, nós queremos mesmo andar por meio desse sacerdócio, queremos andar pelas verdades eternas, por aquilo que o Senhor tem declarado ao teu povo. Senhor Jesus, ser com a nação de Israel, ser com aquele povo, Senhor Deus, escolhido por ti. Senhor Jesus, traz a paz, Senhor Deus, traz o consolo, traz a restauração para aquela nação, Senhor. Traz a conversão dos teus filhos, Senhor, porque são herança tua, Senhor. São povo bendito teu, chamado para viver, Senhor Deus, as tuas maravilhas. Senhor Jesus, nós possamos viver por meio dessa identidade de quem foi chamado como tesouro do Senhor, de quem é olhado e apreciado pelas tuas verdades, pelos teus olhares, Senhor. Nós queremos proclamar o teu nome, queremos agradecer o nome do teu Filho. Senhor Jesus, direciona as nossas vidas. Nós não ficamos no nosso próprio entendimento, não confiamos no nosso próprio entendimento, confiamos em Cristo Jesus, o caminho vivo e existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Oh, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas.
sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, ó fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, o rio, Senhor, que alimenta as nações. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Deixei o cântaro pra trás, deixei o cântaro pra trás. Encontrei aquele que trouxe vida e paz. Deixei o cântaro pra trás. Rios de águas vivas, flui dentro de mim, pois deixei o cântaro pra trás.